De novo, faz de novo. De novo, recomeça. Recomeça. Agora, isso. Recomeça. Pessoal entrando. Tomara que o Instagram não derrube a conexão igual da outra vez. Vamos apreciar um pouco de Johann Sebastian Bach. Suíte de cello número 1 em Sol maior, BWV 1007. Conhece essa música? Vamos entrando. Muita gente entrando, o pessoal vai se acomodando. Boa noite, pessoal, bem-vindos, sejam bem-vindos. Depois de um tempo sem postar. Japira no Paraná, bacana. Karina, André, João Cleto, Francisco, Schmidt, Fred, Alex. Vamos entrando. Pessoal, sobre rotina pré-júri. Quem não conhece essa música, uma música clássica, Johann Sebastian Bach, violoncelo, Itaúna, Minas Gerais, na área. É isso aí, Wanderson, Espírito Santo, Fortaleza. Vamos deixando seus locais onde vocês estão, galera. São Paulo, Ituiutaba, Minas Gerais. Meu sonho um dia é fazer um júri com essa música, ou pelo menos finalizar um júri tocando essa música de Johann Sebastian Bach. Cello Suite número 1, em Sol maior, BWV 1007. Quem quiser verificar depois. Johann Sebastian Bach morreu, melhor dizendo, em 28 de julho de 1750. Dá para ter uma ideia de quanto tempo essa música sobrevive. Feira de Santana, Janilda, Yeli, Paulo, sejam bem-vindos. Só mais um pouquinho até o final dela. Belíssima essa música, Johann Sebastian Bach, que faleceu em 28 de julho de 1750. Essa música atravessa os séculos. Ela é linda, realmente muito linda, marcante. Um dos sonhos que eu tenho no Tribunal do Júri é um dia encerrar a minha fala no Tribunal do Júri tocando juntamente com a minha voz, tocando essa música. Não eu tocando, obviamente, eu não tenho essa capacidade musical, mas colocando um aparelho de som para finalizar a minha fala com essa música, que eu acho ela realmente muito fantástica. Primeiro, pedir desculpas. Semana passada eu tive um probleminha bem leve que me impediu de fazer a live na segunda. Eu iria fazer ao longo da semana, acabei não conseguindo adequar minha agenda de trabalho com o período que eu precisava para a live. Mas estamos aí de volta hoje, segunda-feira, continuando nossa proposta de toda segunda-feira tratar de temas correlatos ao Tribunal do Júri, principalmente direito criminal, processo penal, mas principalmente Tribunal do Júri. Começando hoje falando um pouco de um tema que balançou o meio jurídico, que diz respeito ao caso do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que teria cogitado, ele está escrevendo as memórias dele, ele teria informado que teria cogitado assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal, nada mais, nada menos do que Gilmar Mendes. E aí depois houve uma decisão num inquérito sigiloso, uma decisão proferida pelo ministro Alexandre Moraes, determinando busca e apreensão, impedimento de porte de arma de fogo, enfim, é uma história muito estranha. Na verdade, é tudo muito, desculpe a expressão, tudo muito louco, muito surreal, na verdade. Primeiro, lamentar que uma pessoa que ocupou um cargo tão importante, uma função tão cara e tão importante para a sociedade, que é chefiar o Ministério Público Federal e notadamente todo o Ministério Público Nacional, afirmar que cogitou matar uma outra pessoa e que ainda chegou aí armado para o Supremo Tribunal Federal com um plano todo
pronto em sua cabeça o momento que seria executado o crime e posteriormente iria inclusive praticar suicídio. Isso é uma história muito triste. Por outro lado, a gente percebe que não é brincadeira quando dizem que o Tribunal do Júri é o mais democrático dos tribunais, tendo em vista que você pode até dizer que nunca vai praticar um crime de furto, um crime de tráfico de drogas, um crime de roubo, mas homicídio, nenhum ser humano está alheio à possibilidade de praticar um homicídio, ainda que justificado pelas circunstâncias, ainda que haja uma causa excludente de culpabilidade, enfim, é um delito especial nesse sentido, pois ele não há ele não é etiquetado em determinado tipo de pessoa, ele não é etiquetado em determinado tipo de classe social. Mas voltando ao caso Janot, muito triste primeiro essa constatação de que ele talvez tenha até um problema de saúde mesmo para poder revelar esse tipo de situação, esse tipo de cogitação, e também muito triste a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso. Uma decisão totalmente política, em que há a expedição de um mandado de busca e apreensão, uma medida cautelar também, uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, de afastamento, de não aproximação do Janot para com os ministros do Supremo Tribunal Federal, muito embora não tenhamos aí qualquer crime, pelo menos numa primeira avaliação, qualquer crime por ele praticado, ou seja, adotou-se uma medida cautelar penal, processual penal, para acautelar qual ação penal? É a pergunta que fica no ar. Qual ação penal foi acautelada com essa medida do Supremo Tribunal Federal? Uma medida muito mais, eu acredito que para demonstrar força do tribunal, para demonstrar a coesão do tribunal, mas que não encontra, salvo o melhor juízo, amparo no sistema processual penal. Então, mais um fato a se lamentar. Então, é uma sucessão de fatos lamentáveis que ocorreram nesse episódio do Rodrigo Janot. Dizem que ele falou isso para fazer uma propaganda do livro que ele está prestes a lançar, uma autobiografia que ele está prestes a lançar, mas honestamente, mesmo que não seja, de muito ruim esse tom, de muito mau gosto, acho que só cresce, só incentiva a violência, esse tipo de manifestação, uma manifestação que vai ser utilizada no plenário do Tribunal do Júri, que vai ecoar pelos tribunais do júri no Brasil inteiro. Tenho conversado com colegas e todos muito surpresos com esse tipo de manifestação do chefe do Ministério Público Federal, do ex-chefe do Ministério Público Federal, mas enfim, é uma novela que só está começando. Na verdade, já há uma movimentação do Conselho Nacional do Ministério Público para cassar a aposentadoria do Janot e discutir disciplinarmente qual seria a melhor medida. É um caso que todos lamentaram, promotores, procuradores de justiça lamentaram a forma como o próprio colega falou, defensores, juízes, enfim, a classe jurídica de um modo geral lamentou a fala do Rodrigo Janot, e também eu tenho visto muita lamentação com relação à resposta que o Supremo Tribunal Federal deu. Então a gente precisa repensar alguns procedimentos, repensar essa espetacularização do processo penal. Aliás, eu entendo que essa atitude do Alexandre de Moraes, ela nada mais foi que uma prova maior da necessidade que a gente vê hoje em dia dos órgãos de acusação e principalmente da justiça também, que tem avançado no sinal da isonomia, da imparcialidade, para utilizar a espetacularização do processo penal para dar uma resposta à sociedade. Eu acho isso lamentável. O processo penal e o direito penal sempre chegam atrasados, eles não têm que dar resposta à sociedade. Os outros meios de controle social, os outros ramos da vida social têm que atuar muito mais seriamente nos problemas que geram a violência do que propriamente o processo penal e a justiça criminal como um todo. Então, sobre esse episódio, lamentar e lamentar. Todos os capítulos até agora são lamentáveis, infelizmente. E por falar em Gilmar Mendes, que foi o alvo da cogitação do Rodrigo Janot, hoje saiu uma decisão, foi noticiada pelo Conjur, pelos mais variados canais de internet que tratam do tema jurídico, de um salvo-conduto concedido pelo ministro Gilmar Mendes em favor de um paciente que irá ser levado a tribunal do júri. E esse paciente entrou com esse habeas corpus, postulou esse habeas corpus pelo seguinte motivo: uma determinada juíza de direito, de uma determinada comarca, ela tem por hábito determinar a prisão de réus que são condenados pelo Tribunal Popular. Então havia uma havia uma prisão automática, com efeitos automáticos, a partir do momento que houvesse a condenação pelo Tribunal do Júri durante o julgamento. Eu acho essa decisão muito acertada do ministro Gilmar Mendes,
pois, na verdade, estão tentando, a partir de um voto do Barroso, em que em obter dictum ele afirmou que ele entende correta a prisão automática a partir da condenação pelo tribunal do júri, estão trazendo um efeito para esse tipo de decisão, que não tem vinculação alguma, um efeito muito forte, em que vários juízes começaram de forma automática, sem justificar a medida de segregação, apenas justificando objetivamente pela condenação, determinar a prisão de condenados em primeira instância no tribunal do júri. Isso é muito prejudicial, eu entendo que não é possível, se o réu acompanhou o processo penal em liberdade, não deu causa a qualquer circunstância que pudesse sugerir a necessidade da segregação cautelar, a condenação no tribunal do júri por si só não pode ser motivação idônea para determinar a prisão de ninguém. Na verdade, a soberania dos veredictos, que foi o argumento utilizado pelo ministro Barroso para justificar essa prisão automática, que a soberania dos veredictos impede com que os resultados do julgamento no tribunal do júri sejam modificados. Mas eu não entendo muito bem assim. Primeiro que a gente está falando de uma garantia constitucional, a soberania dos veredictos, sendo interpretada em desfavor do cidadão. Ora, os direitos e garantias fundamentais, elas servem ao cidadão face ao Estado e não o contrário. O Estado não se vale dos direitos e garantias fundamentais para prejudicar o cidadão. Logo, a interpretação da soberania dos veredictos não passa por esse sentido de que ela vai mitigar o alcance da norma constitucional que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, acertou o ministro Gilmar Mendes, espero que o Supremo faça maioria, forme maioria quando for se debruçar sobre esse tema, para manter a garantia constitucional da presunção de inocência, enfim, aliás, até o projeto Moro prevê essa possibilidade que eu entendo como inconstitucional. A gente vai retroceder no processo penal ao trazer novamente para o processo penal a figura da prisão automática, ou seja, prisão sem fundamentação em situações concretas de risco. Não é essa a função da prisão cautelar, senhoras e senhores, não é essa a função. E no tribunal do júri, por exemplo, quando há condenação em homicídio simples, em que o regime é semiaberto, ou melhor dizendo, na dosimetria da pena, o juiz coloca uma pena acima de 8 anos para um homicídio simples em que o regime inicial é fechado. O Tribunal de Justiça vai, reforma essa decisão e passa para uma pena de 7 anos, em que o regime inicial seria o semiaberto. Olha o prejuízo para o réu, que acabou cumprindo pena, entre aspas, de modo precário, num regime que sequer lhe seria imposto corretamente pelo tribunal. Então, são várias as questões que são importantes, que são sensíveis nessas decisões, e eu repito, a decisão de Gilmar Mendes, ela é correta do ponto de vista constitucional, na minha opinião, pois ela coloca a soberania dos veredictos no seu devido lugar, não como uma garantia que irá ser voltada contra o indivíduo, e sim mantém a presunção de inocência como uma das garantias mais importantes do processo penal moderno. Pois bem, hoje, por falar em condenação, eu queria primeiro, antes de começar a tratar do tema que eu me propus hoje, mostrar um livro que eu recebi essa semana, A Prova Testemunhal no Processo Penal. O livro escrito pela defensora pública Lara Teles Fernandes, com prefácio do Alexandre Moraes da Rosa e apresentação de Hugo de Brito Machado II. Ainda não comecei a ler esse livro, estou muito ansioso para ler, porque ele traz uma análise um pouco diferente, uma análise diferente da prova testemunhal e sobre as armadilhas que esse tipo de prova tem no processo, que ela tem no direito probatório, na forma de produção de prova no processo penal. Assim que eu terminar de ler, eu vou fazer uma resenha exclusiva desse livro, que me interessa muito esse tema, mas antes mesmo de ter lido, eu já tenho ouvido falar muito bem do livro, então indico para vocês, quem quiser adquirir também e começar depois bater um papo comigo para a gente trabalhar sobre esses temas aqui, Prova Testemunhal no Processo Penal, da editora E+, Lara Teles Fernandes, defensora pública. Pois bem, agora voltando ao tema que eu me proponho hoje. Eu vou falar um pouco de quesitação dentro do Tribunal do Júri. Quesitação é algo muito importante dentro do Tribunal do Júri e talvez seja o tema mais complexo do ponto de vista, não há um consenso dentro com os juízes, dentro da justiça, da jurisprudência, sobre os mais variados temas que tratam de quesitação. Antes de começar, quero só ler basicamente os artigos respectivos que tratam da quesitação, só para a gente depois iniciar o debate do tema que eu propus. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Artigo 482.
Primeiro ponto que eu queria comentar, veja a descrição do artigo. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Esse artigo, na verdade, na minha opinião, ele não é 100% correto, porque eu entendo que, muito embora as questões de fato que são levadas ao entendimento do conselho de sentença, fatalmente você irá abordar se aquela determinada questão do ponto de vista jurídico, ela é ou não cabível no caso concreto. Por exemplo, se o ciúme é ou não motivo torpe, primeiro, se existe a questão de fato, se houve realmente um crime praticado por causa do ciúme, isso é uma questão de fato, mas se o ciúme é ou não motivo torpe, isso é uma questão jurídica e não uma questão de fato, que obviamente os jurados vão se debruçar no momento da quesitação. Então, é uma meia-verdade no artigo 482, quando diz que o conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato. Participação de menor importância, por exemplo, é uma questão jurídica que vai ser levada a debate pelo Conselho de Sentença, que será votado pelo Conselho de Sentença, e que isso, obviamente, não é pura e simplesmente uma questão de fato, mas também é uma questão jurídica. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Importantíssimo o parágrafo único do artigo 482, porque ele repete uma questão muito clara dentro do sistema de julgamento do Tribunal do Júri. A acusação, ela tem um limite. Qual que é o limite da acusação? A pronúncia ou as decisões posteriores que a confirmaram. Ali está o limite da acusação. E a defesa? A defesa não, a defesa tem plenitude para adotar, para propor as teses que lhe forem convenientes. Essa é uma diferença muito importante dentro do Tribunal do Júri, em que, repito, o promotor de justiça ele não pode inovar durante a acusação. Ele não pode pedir, por exemplo, se há uma acusação por motivo, se há uma qualificadora do motivo torpe, por exemplo. Qual que é a razão do motivo torpe? Ciúmes. E aí, de repente, durante o julgamento ele muda. Não foi só por ciúmes. A torpeza também consiste no fato de ter sido uma simples briga de casal. Olha para você ver. Ele muda a configuração daquela qualificadora, muito embora essa questão de fato não esteja colocada na pronúncia. E repito, a pronúncia é o limite da acusação. A acusação encontra limite na pronúncia, enquanto a defesa não encontra limite, porque atua, nesse caso, a plenitude de defesa, um princípio, uma garantia constitucional em favor do réu. Pois bem, seguindo, artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1º, a materialidade do fato. Olha que interessante. É muito comum magistrados, quando vão explicar os quesitos, afirmarem da seguinte forma para o conselho de sentença: o quesito número 1 diz respeito à materialidade do crime. Tá certo? Claro que não. Como ainda está no primeiro degrau, no primeiro passo em busca da tipificação penal, o quesito número 1 da materialidade ele diz respeito à materialidade do fato e não materialidade do crime. Aliás, é até uma forma sugestionável, quando o magistrado diz que é a materialidade do crime, na verdade ele está sugestionando o conselho de sentença, que na verdade eles irão votar, eles irão julgar um crime, quando na verdade não se sabe ainda se há um crime. Quando você julga o primeiro quesito, você decide sobre a materialidade do fato, conforme a norma diz, e não a materialidade do crime. Então, é importante às vezes advertir o magistrado, ou pelo menos pedir que o magistrado explique melhor essa questão, pois o que os jurados estão votando quando eles votam o primeiro quesito não é a materialidade do crime, que a gente ainda não sabe se aconteceu. A gente está votando a materialidade do fato. Por uma questão de sugestionar os jurados, é muito importante que o defensor, que o advogado esteja atento a esse tipo de manifestação do magistrado para evitar, repito, o sugestionamento das respostas posteriores. Seguindo, inciso 2. A autoria ou participação. Olha, o segundo quesito diz respeito à autoria ou participação, se o réu é autor daquele fato, se o réu é o autor da conduta descrita na denúncia e na pronúncia que gerou aquele fato, enfim. Eu vou chegar mais tarde sobre essa questão da autoria e participação. Inciso 3º, se o acusado deve ser absolvido. A partir da reforma penal, ingressou no ordenamento jurídico um quesito genérico, que será perguntado ainda que a defesa não faça nenhum pedido absolutório.
muito importante a inclusão desse quesito genérico, que na verdade é uma conquista da defesa. Primeiro, você concentra nesse quesito todas as teses de defesa que gerem, de algum modo, a exclusão do crime, a exclusão da antijuridicidade, enfim, que gerem uma absolvição do réu. Então, não há como havia no sistema anterior, por exemplo, quando você questionava a legítima defesa, havia o fatiamento no libelo, o fatiamento de todas as etapas da legítima defesa. Então, era cada etapa da legítima defesa, cada requisito da legítima defesa era votado em separado. Não há mais essa necessidade. Na verdade, o quesito genérico absolutório, ele vem em benefício do acusado, inclusive permitindo que os jurados, por clemência, possam absolver o réu. Há uma polêmica muito grande se o Conselho de Sentença pode ou não absolver o réu de forma clemente, ou seja, até mesmo de forma contrária à prova dos autos. Na verdade, há uma corrente muito forte que afirma que sim, o Conselho de Sentença pode fazer isso sim. Na verdade, o Tribunal do Júri ele permite sim a absolvição de pessoas que efetivamente praticaram crimes, por razões das mais variadas, enfim, por razões que a própria comunidade, que só a própria comunidade sabe às vezes explicar ou no seu íntimo sabe dizer. O fato é que é possível sim a absolvição, independentemente inclusive de pedido da defesa nesse sentido. Inciso 4. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Vejam bem, logo após o quesito absolutório, primeiro as teses de defesa ingressam nesse rol para para serem questionados aos jurados, ao Conselho de Sentença. Inciso 5. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecível na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então, logo depois vem as qualificadoras, as causas de aumento de pena, enfim, sendo as teses acusatórias, por último, enfrentadas conforme a redação do artigo. Parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2 do caput desse artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado, ou seja, a ausência de materialidade negativa de autoria determina a absolvição do acusado. Uma questão interessante, a resposta negativa de mais 3 jurados encerra a votação. Esse encerra a votação, eu já vi de tudo. Já vi magistrados que efetivamente encerram e não revelam os demais votos. Já vi magistrados que encerram a votação, porém eles revelam os demais votos e consta na ata somente por maioria, enfim, que não numera a quantidade de cada voto recebido. Já vi de tudo nesse caso, e efetivamente quando há quebra do sigilo das votações, enfim, é uma questão de nulidade, mas que muito difícil às vezes de gerar, nesse caso em que o magistrado segue anotando ou pelo menos verificando a votação, muito difícil de anular o julgamento, na verdade. Mas, parágrafo 2º, respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos ao inciso 1 e 2 do caput desse artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Olha que redação maravilhosa, simples, direta e sem qualquer problema de inteligência dos jurados com relação ao seu sentido, ao seu teor. O jurado absolve o acusado? Sim ou não? Ponto, acabou. Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, ou seja, só haverá crime a partir da votação do terceiro quesito, o quesito obrigatório, que diz: o jurado absolve o acusado. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: primeiro, inciso 1º, causa de diminuição de pena alegada pela defesa, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Novamente, o inciso 2º, mostrando que os limites da acusação está na pronúncia e nas decisões posteriores que a confirmaram. Então, não existe limite, aliás, a acusação sempre haverá limite, a defesa não, a defesa tem a plenitude ao seu favor, é diferente da acusação. Grande abraço para o André Colares, estou com a camisa aqui, para cima deles, meu amigo. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. E aí que entra a polêmica da noite que eu queria trazer para vocês. Vejam bem, vocês percebem que há uma determinação legal expressa de que o quesito desclassificatório, que determina a desclassificação da infração, ele seja formulado para ser respondido entre o segundo e o terceiro quesito, após a autoria e antes do quesito absolutório.
Entretanto, alguns advogados de defesa, enfim, próprios defensores públicos começaram a perceber o seguinte: olha, o quesito desclassificatório, por vezes, ele não é a tese principal da defesa. Na verdade, a tese principal é absolutória. E começaram a postular que o quesito absolutório fosse determinado aos jurados antes do quesito desclassificatório. E após uma certa resistência da jurisprudência no início, a gente começa a perceber cada dia mais a inversão dos quesitos, ou seja, o quesito absolutório sendo questionado aos jurados antes do quesito desclassificatório. Ainda que alguns magistrados pontuem que há uma inversão lógica disso, pois afinal de contas o conselho de sentença primeiro precisa decidir se ele é ou não competente para julgar, para somente depois absolver o réu, enfim. O fato é que o STJ já decidiu recentemente que a inversão dos quesitos sim é necessária, sim, que ela prestigia a plenitude de defesa e que deve haver, quando a tese principal da defesa for absolutória, deve haver a inversão dos quesitos absolutório pelo quesito desclassificatório. Mas, vendo a jurisprudência também dos tribunais, o que eu anotei aqui, eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, interessantes. Distrito Federal, Amazonas e Distrito Federal, Amazonas, Bahia, 3 julgados que eu peguei aqui de modo para exemplificar a questão, entendendo que, ainda que o quesito, entendendo de forma unânime que, na verdade, não haveria a possibilidade da inversão. Então, a gente percebe que dentro dos tribunais estaduais ainda há uma certa resistência em fazer a inversão dos quesitos. E aí vem um segundo ponto interessante. Nos 3 casos que eu peguei, em 2 deles, houve, na verdade, a condenação do acusado pelo crime, ou num caso de homicídio privilegiado, no outro caso de homicídio qualificado, e no terceiro caso de homicídio simples. O que acontece? Se você pede a inversão, o juiz não aceita a inversão, há a submissão ao conselho de sentença do quesito desclassificatório. O jurado entende que ele é competente para julgar a causa. Há a formulação do quesito absolutório. O jurado não absolve o acusado. Nesses casos, e aí até o próprio STJ entende, que não houve prejuízo da não inversão dos quesitos. Veja que interessante. Ainda que o tribunal entenda, ainda que o STJ entenda que seja possível, que seja correto a formulação através da inversão, quando os 2 quesitos são vencidos, ou seja, quando os jurados afastam a desclassificação e afastam a absolvição, efetivamente não houve prejuízo, porque os jurados do conselho de sentença foi questionado por ambos, teve questionada ambas as teses e respondeu ambas as teses, ou seja, não houve prejuízo para o acusado. Já, então, em qual hipótese que você vai conseguir efetivamente levar ao tribunal e ter uma chance, pelo menos, de discutir essa questão? Você só vai conseguir discutir essa questão para anular um julgamento se você tiver obtido o resultado de desclassificação antes da absolvição. Entendem? Porque aí você realmente privou o conselho de sentença de buscar, ou pelo menos de avaliar a tese principal, que era absolutória. Se o conselho de sentença afirmou que o caso é de competência do júri e depois nega a tese absolutória, o conselho de sentença foi submetido às 2 teses e, portanto, não há prejuízo. Então você somente vai conseguir a nulidade do julgamento por conta da não inversão dos quesitos se houver a desclassificação logo no primeiro quesito desclassificatório. Do contrário, repito, não haverá nulidade a ser arguida, pois não houve prejuízo. Esse é o entendimento que foi determinado pelo STJ, quando julgado no HC 408.596, em que o STJ entende que sim, tem que haver a inversão dos quesitos, mas se o conselho de sentença afasta ambas as teses, não houve prejuízo, não houve nulidade. Já o recurso especial o RESP número 1.725.379, houve, na verdade, um recurso ministerial postulando a nulidade do julgamento, a anulação do julgamento por conta da inversão dos quesitos, e o STJ, através da 5ª turma, relatoria do ministro Jorge Mussi, disse não, primazia da plenitude de defesa, deve haver sim a inversão dos quesitos. Olha, muito cuidado com essa questão. Aliás, é até interessante, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu postular a inversão dos quesitos e o conselho de sentença desclassificar. Houve a desclassificação
e aí foi até engraçado, numa delas houve a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, e o acusado, quando eu contei para ele o resultado do processo, eu disse: réu, eu vou recorrer desse caso porque eu quero tentar um novo julgamento. Eu quero tentar um novo julgamento porque eu entendo que você deveria ser absolvido. E aí o réu falou comigo: doutor, não precisa recorrer. Eu já estou satisfeito com a pena da desclassificação, eu estou satisfeito com essa pena, eu vou cumprir essa pena que me foi imposta. Eu até recorri assim mesmo, eu falei com ele: olha, eu vou recorrer assim mesmo, você não corre risco nenhum. Ele falou: não, se eu recorrer eu posso sofrer uma pena mais dura. É até uma questão. Reformatio imperius indireta, ela sobressai no tribunal do júri, ela está presente no tribunal do júri. Há vários julgamentos em vários tribunais pelo país que entendem que não. Muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado com relação a isso, muito embora tenha uma tendência dos tribunais superiores de reconhecer que o resultado jurídico do primeiro julgamento, se for mais benéfico, ele não pode ser alterado. O conselho de sentença seguinte irá ser perguntado, irá ter a avaliação completa do caso. Poderá, inclusive, num caso de homicídio, uma imputação de homicídio duplamente qualificado, que você conseguiu de tentativa de homicídio duplamente qualificado, que você conseguiu uma desclassificação. Se esse caso for anulado, vai a júri todo o caso novamente. O seu réu vai responder pela imputação de homicídio duplamente qualificado. Óbvio que, pela regra da vedação da reformatio imperius, o resultado jurídico do primeiro julgamento é o que vai prevalecer, mas, repito, alguns tribunais têm adotado uma tese diferente, dando primazia à soberania dos vereditos e dizendo que, na verdade, a reformatio indiretus ela não consegue ultrapassar o princípio da soberania dos vereditos. Então, muito cuidado, estude bem qual é o entendimento do seu tribunal para verificar se vale a pena correr esse risco depois também. Enfim, é uma avaliação muito difícil. Teve um outro caso também, que já foi um pouco complicado, que eu tinha quase que a convicção que o meu acusado seria absolvido, e ele acabou sendo condenado. Houve a desclassificação para homicídio, para lesão corporal seguida de morte. Só que a pena imposta ao acusado foi muito alta. Eu recorri, tentei buscar a anulação do julgamento, não consegui, infelizmente, até no próprio STJ não consegui a anulação do julgamento e acabou sendo mantida a pena do primeiro e único julgamento, em que não houve a inversão dos quesitos, não houve a inversão, não foi postulado primeiro o quesito absolutório, que era a tese principal, e sim o quesito desclassificatório. Então, muito cuidado sobre isso. Ainda sobre essa questão, houve um julgamento também que eu cometi um erro que foi muito sério, na verdade, que o réu, durante o interrogatório, ele disse que não tinha intenção de matar. Era um caso até muito bom para a defesa, em que o próprio Ministério Público postulou em plenário, vejam bem, o privilégio em favor do réu. Eu sustentei como tese principal uma tese absolutória. O magistrado não permitiu a inversão dos quesitos, constou como tese da defesa a alegação do réu em interrogatório de que ele não tinha intenção de matar, ou seja, que seria uma lesão corporal seguida de morte, e o conselho de sentença acabou desclassificando a conduta do réu por conta da tese de autodefesa. Foi um momento muito ruim nesse julgamento, porque havia um ambiente totalmente favorável para que o réu fosse absolvido. E aí, o que eu deveria ter feito naquele julgamento? Talvez eu me arrependa. Eu poderia sim ter dado uma cartada muito perigosa, porém uma cartada cujos riscos seriam controlados, de dizer para o Conselho de Sentença, votem não no quesito desclassificatório, não desclassifiquem o crime, pois a tese da defesa técnica, que vai prevalecer exclusivamente, é absolutória. Eu não fiz isso e o Conselho de Sentença acabou desclassificando, ficando um gostinho amargo, principalmente porque o Ministério Público havia postulado o privilégio naquele caso, ou seja, com o privilégio haveria a possibilidade das penas serem equivalentes. Então, na verdade, eu deveria ter feito, naquele julgamento, no plenário, ter pedido ao Conselho de Sentença que não acolhesse a tese desclassificatória. Tem que fazer isso sempre? Claro que não. Você tem que avaliar os riscos. Se o promotor tivesse pedido postulado a condenação do réu num homicídio duplamente qualificado, por exemplo, não valeria a pena correr o risco
de propor ao Conselho de Sentença que afastasse uma das teses de defesa. Não vale a pena, às vezes os riscos são muito grandes e pesando na balança você tem que tomar aquela decisão, se vai fazer esse pedido ou não. Muito cuidado então, avalie qual é o risco que você tem para o seu assistido, para o seu constituído, para que você possa permitir que ele tenha o melhor resultado jurídico possível. Pois bem, era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre principalmente essa questão da inversão dos quesitos, inversão das teses de defesa, normalmente as teses desclassificatórias e absolutórias. E agora eu queria falar sobre um ponto muito importante. Dia 25 e 26 de outubro, marque na agenda, dia 25 e 26 de outubro, eu irei fazer aqui em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, um curso de prática defensiva no Tribunal do Júri. Serão apenas 2 dias, mas com muito conteúdo. Eu falarei sobre todos os aspectos que envolvem o Tribunal do Júri e eu conto com a participação de todos, só que serão vagas muito limitadas. Eu vou abrir ao longo da semana as inscrições para quem quiser participar, para quem tem interesse de participar, dia 25 e 26 de outubro, aqui em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, prática defensiva no Tribunal do Júri. Conto com a participação de todos vocês, vai ser muito bacana. Eu quero trazer algumas ideias novas que eu tenho formulado, que eu tenho pensado a respeito. Vai ser muito bacana contar com a participação de todos vocês e é o início de uma relação que é duradoura. Cada curso que a gente faz, a gente traz um círculo de amigos novos, um círculo de pessoas novas que são interessadas no Tribunal do Júri. Isso tem frutificado, tem fortalecido muito a atuação defensiva. Então, faça esse convite para você. Venha para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, participar dia 25 e 26 de outubro. Ao longo da semana, a partir de hoje, eu já vou trazer mais detalhes, vou abrir uma lista de espera para quem tem interesse de participar. E aí a gente conversa através das nossas redes sociais para poder, para a gente fazer um modo que seja possível que todos vocês participem. Então, muito obrigado pela atenção. Meu amigo Lu, como é que você tá, rapaz? Deixa eu ver, alguém quer participar ao vivo? Tem alguma coisa a dizer sobre o tema que foi proposto hoje? Alguma participação hoje? Didier, amanhã eu vou revelar os detalhes, mas pode ficar tranquilo, vai ser um preço bem acessível. A ideia, na verdade, é mais pela exclusividade, não é algo que seja de grande vulto, mas vai ser bem exclusivo esse curso. Enfim, quanto menos pessoas, eu acho que melhor para poder interagir com quem vai participar. Então, fique ligado ao longo da semana, eu vou trazer para vocês todos os detalhes, eu conto com a participação de todo mundo e vamos lá. Alguém quer participar, quer falar alguma coisa sobre os temas que foram propostos aqui hoje? Alguma ideia? Bom, são agora 21 horas e 37 minutos, em Campo Grande 20 horas e 37 minutos. Grande abraço, muito obrigado pela participação de todo mundo. Fiquem ligados que ao longo da semana, a partir de agora, eu vou trazer mais detalhes, repetindo, dia 25 e 26 de outubro, está logo ali, até o finalzinho do mês, 25 e 26 de outubro, prática defensiva no Tribunal do Júri, aqui em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul comigo. Venham todos participar, vai ser um prazer recebê-los aqui. Grande abraço, a gente se vê por aqui no plenário. Grande abraço.